Bem, bom dia. Bem, conforme a solicitação da escola, né, Hugo? Não sei se vocês estão sabendo, se você está sabendo, a coordenação da escola pediu para que nós, professores, corrigíssemos a prova, né? Como vocês começaram com a minha prova ontem, então hoje a coordenação pediu para corrigir a prova, né? Então vai ser o que eu vou fazer agora, eu vou corrigir a prova como a coordenação solicitou. Tirou quanto, Hugo? 90, 100? Tirou 100. Vou lembrar que tirou 100, esquisito, hein? Então vamos lá, né? Só um minuto. Então vamos lá, né? Corrigir, né? Das alternativas que se seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática. Identifica. Então, olha só. Os animais fugiram do zoológico. Ele está dizendo que é adjunto adverbial de lugar, né? Os animais do zoológico fugiram. Adjunto de nominal. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Adjunta de nominal. A garota chegou em casa apressadamente, no caso, adjunto adverbial de modo. O pai eufórico socorreu a criança. Aqui no caso, gente, em tratando de segundo ano, não precisa, porque a gente já sabe como que é, né? Aqui no caso, fugiram de onde? Do zoológico, né? Então, no caso aqui, que deveria estar, né? Do zoológico. Aí depois, os animais... do zoológico. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. A garota chegou em casa apressadamente. Oi. Próximo, apressadamente, né? Esse aqui é o O e A, né?
aqui no caso, turma, seria a terceira, né? Os alunos deixaram o colégio entusiasmados, porque o entusiasmados aqui no caso seria predicativo do sujeito e não adjunto adnominal. Leia, o Brasil jovem está curtindo o vestibular. Os termos destacados no período acima são, respectivamente, o Brasil jovem, né? Então, tem um Brasil jovem, tem um Brasil antigo. Jovem, no caso, é um adjetivo que está acompanhando o substantivo Brasil. Então, adjunta de nominal. O Brasil jovem está curtindo o quê? Quem curte, curte alguma coisa, né? O vestibular. Então, no caso, seria o objeto direto. Então, aqui eu tenho uma adjunta de nominal e um objeto direto. Depois, indique a oração em que o termo em destaque exerce a função de adjunta de nominal. Então, é aquela velha história, né, gente? A adjunta de nominal é a classe gramática, é a função sintática que está ao lado do nome, né? Eu tenho que lembrar, né, das classes gramaticais que formam adjunta de nominal, que é pronome adjetivo, locução adjetiva, numeral e artigo. Essas são as classes gramaticais que formam a adjunta de nominal, né? A adjunta de nominal ao lado do nome, o sujeito é o agente. Indica a oração com o termo destaque dessa função de adjunta de nominal. Os investimentos do governo na saúde deveriam aumentar, né? Os investimentos governamentais, sim. João tem ciúmes de Maria. Ciúmes é substantivo abstrato, então de Maria vai ser complemento nominal. Todos os meus estimados alunos faltaram. Quem faltou? Todos os meus estimados alunos. A encomenda foi feita hoje. Hoje, adjunto adverbial de tempo. Os seus livros estão em mau estado. Em mau estado, aqui no caso, vai ser o predicativo do sujeito. Não, desculpem, o modo. Né? É o modo, o adjunto adverbial de modo. Então, no caso, seria a opção A, né? Depois, os termos destacados na oração. O livro da direita é interessante. São, respectivamente... Então, eu tenho o, que é artigo definido, que está acompanhando o nome, no caso, que é o substantivo livro. O da direita, que eu tenho o quê? A locução adjetiva, que está acompanhando o substantivo livro. E interessante é um adjetivo que está depois do verbo ser, que é o verbo de ligação. Certo? Então, aqui no caso, o é uma adjunta de nominal, o da direita é uma adjunta de nominal, e o interessante é um predicativo do sujeito. Então, é a primeira opção, a primeira alternativa. Depois, os termos destacados na oração. Os pais orgulhosos sentaram-se à frente. À frente, o quê? À frente é a localização, então é adjunta adverbial. Os, adjunta de nominal. Né? Orgulhosos, adjunta de nominal também. Então, no caso, vai ser a terceira, né? A terceira, adjunta de nominal, adjunta de nominal e adjunto adverbial. Crianças, saiam da chuva. Qual é a função do termo em destaque, gente? É um chamamento, né? Crianças, saiam, eu estou chamando, é uma evocação. Então, quando eu estou chamando, quando eu estou evocando, eu tenho um
vocativo. Tem um vocativo. Sobre o vocativo, é correto afirmar, né? Termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo, como um substantivo, pronome, etc., ou outra oração, podendo aparecer antes ou depois do termo ao qual se refere a frase. Palavra invariável que exprime sensações, estados de espírito, além de também poder agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento. Termo que serve para chamar ou interpelar o interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração. Sendo assim, não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. A primeira, gente, termo utilizado para explicar e enumerar, isso é aposto, né? Depois, palavra invariável que acompanha um nome, qualificando ou podendo ser usada no lugar de um nome ou referir-se a ele. Caso aí é um adjunto. Então, é termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação sintática. Qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente no primeiro e no segundo quadrinho? Hamlet. Quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda, vocês devem estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo, e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, no caso, Hamlet e papai seriam o quê, turma? Vocativo, porque é um chamamento. Próximo. A expressão em destaque pode partir de novo. Nômade formosal, formosa. Exerce a função sintática de vocativo, né, gente? E a última, né? Assinale a única alternativa que possui um aposto explicativo. O rio Araguaia é muito extenso, aqui no caso é especificador. Eu estou especificando o rio. O físico Stephen Hawking honrou a profissão. A Revolução Francesa defendia 3 ideias: liberdade, igualdade e fraternidade. Minha prima Maria mora em Goiânia. Maria também, no caso, seria especificador. Gente, na próxima semana tem aula ainda, né? Bem, eu fiz o que a escola pediu, que era corrigir a prova, né? Eu corrigi a prova com vocês. São poucas pessoas, não tem dúvida. Então, na próxima semana a gente continua e eu encerro aqui, né? Bom final de semana.